Afinal de contas, ciclo de Krebs enche ou não enche barriga do professor de educação física? Aumenta ou não aumenta o salário? Adianta estudar a parte técnica de forma profunda para aumentar o salário usando o poder da internet? É sobre isso esse vídeo e eu vou te entregar muita neurociência e te comprovar como que você pode ganhar muito dinheiro sabendo muito a parte técnica. Muito professor de educação física escutou do mercado que não é preciso estudar tanto a parte técnica, que ele não precisa estudar a parte técnica, que a parte comercial é a mais importante e que se você souber marketing e vendas e não souber nada da parte técnica, tá tudo certo, você vai ganhar muito dinheiro na internet. Mentira, isso não faz sentido algum. Eu vou te mostrar nesse vídeo como que você precisa da parte técnica e como que você transforma essa parte técnica em argumentos atrativos para você ganhar dinheiro na internet com o seu diploma de educação física. Antes de eu te passar isso nesse vídeo, eu só vou te pedir para você curtir esse vídeo e para você seguir o canal, como está aparecendo na tua tela, caso você ainda não siga, porque quanto mais seguidores a gente ganha aqui no canal, quanto mais pessoas curtem, personal trainers, professores de educação física curtem os nossos vídeos, mais esse vídeo espalha e mais a gente grava conteúdo gratuito aqui toda semana para educação física, para professor de educação física. Vamos lá então, olha só, vamos pensar comigo. Se eu não sei nada de treinamento físico, ou se eu sei muito pouco, se eu sei só o básico de treinamento físico, se eu sei só o básico de fisiologia do exercício, se eu sei só o básico da bioquímica, enfim, se eu sei o básico das matérias, se eu não sei nada de biologia molecular, por exemplo, que tem que manjar de biologia molecular, se eu não sei as vias de sinalização, se eu não sei nada, se o meu conhecimento é muito basicão, como que eu vou argumentar na internet? Como que eu vou argumentar nos meus vídeos? Como que eu vou argumentar para grande quantidade de pessoas, milhares de pessoas em um vídeo só? Porque quando a gente está no presencial, o nosso argumento é para uma pessoa leiga. Beleza? Quando a gente está na rede social, o nosso argumento ele é para milhares de pessoas leigas ao mesmo tempo. Então, a ideia é, se eu não tiver conhecimento técnico profundo, nada feito, eu não consigo nem argumentar. Eu consigo gravar um vídeo falando sobre emagrecimento. Na hora que eu vou falar sobre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 ângulos diferentes de emagrecimento, eu fico limitado. Por quê? Por falta de argumento, por falta de conhecimento técnico. Então anota uma coisa, a tua capacidade de variar assuntos em relacionado ao mesmo tema é a profundidade do teu conhecimento técnico. Então, a tua capacidade de gravação de conteúdos de qualidade na rede social, ela é diretamente proporcional à tua parte técnica, à profundidade do teu conhecimento técnico. Quanto mais profundo o conhecimento técnico, maior a tua capacidade de gravação e de argumentação na internet. Esse é um primeiro ponto. Conhecimento técnico é essencial. Ciclo de Krebs, essencial. Biologia molecular, essencial. mTOR, etc. Síntese proteica, metabolismo, hormônio, parte endócrina. Tudo isso é essencial. Você tem que comer livro, tá com uma Cardle lá na ponta da língua, tem que estudar um capítulo do Cardle por dia, um capítulo do Cardle por semana pelo menos e masterizar aquilo. Então esse é um primeiro ponto. Parte técnica tem que estar em dia. Se o Rafa aqui não tivesse parte técnica de neurociência, porque a minha parte técnica, a sua fisiologia do exercício, pra mim, eu trabalho com marketing e vendas. Não dá pra eu ficar acompanhando os caras na rede social que dão diquinha de vendas e eu falar assim, eu também vou produzir um vídeo parecido. Não. O Rafa tem que ir lá na profundidade, eu sou doutor, eu tenho doutorado, então eu tenho profundidade de estudo. Eu vou lá na profundidade, eu estudo a parte de neurociência. Qual que é o comportamento de compra do consumidor? Por que ela diz não? Por que ela diz sim? O que facilita ela dizer sim na hora de comprar o exercício? Eu tenho que estudar tudo isso para eu produzir conteúdo de qualidade para você. Então a parte técnica é essencial. Esse é um primeiro ponto. Você não precisa fazer mestrado, você não precisa fazer doutorado, mas você não pode ser uma pessoa que estuda somente pela rede social. Tem muito professor de educação física estudando pela rede social e não funciona. O cara falou de um estudo científico, você não aprofundou. O cara falou de uma parte ali que você precisa ler o capítulo completo do livro. Então você tem que estudar. A rede social é só um insight de nossa, legal esse tema, vou aprofundar mais sobre esse tema. Esse é o primeiro ponto. Então vamos lá. Agora a grande questão é, Rafa, como que eu pego a minha parte técnica e como que eu transformo ela em lucro? Como é que eu transformo ela em dinheiro? Se ciclo de Krebs
enche barriga, se é possível ganhar muito dinheiro com ciclo de Krebs, como que eu faço isso? Porque olha só, tá aparecendo na tua tela aí vários alunos nossos que ganham acima de 30 mil reais na internet. Todos esses profissionais, eles ganham acima de 30 mil reais por mês. E eles têm uma coisa em comum aí, além de ter aprendido a parte de persuasão, a parte de marketing e vendas, mas todos eles, eu não tenho nenhum aluno que fatura muito na internet, eu não tenho nenhum aluno que não seja bom na parte técnica. Eles não estudam só marketing e vendas, eles estudam também a parte técnica. Então a questão é, como que eu pego o meu conhecimento técnico e transformo em algo atrativo? Primeiro passo é o seguinte, tudo que você sabe de exercício precisa ser uma ponte para a pessoa sair do ponto A para o ponto B. É como se fosse uma ponte, imagina uma ponte mesmo em cima de um rio e a pessoa está de um lado, aí tem a ponte no meio e tem o outro lado. Se não tiver a ponte, a pessoa nunca chega do outro lado. Imagina um rio e vamos supor que esse rio é muito perigoso, ela não vai nadando. Então ela não consegue, ela só consegue atravessar para o outro lado, que é o ponto B, o objetivo dela, ela só consegue chegar do outro lado se tiver uma ponte. A ponte é o exercício físico, a ponte é a sua metodologia, a ponte é o treinamento físico, é a sua periodização. Então, se a pessoa quer definição, qual que é a ponte dela? Um treinamento para definição. Se ela quer emagrecimento, qual que é a ponte? Treinamento para ela emagrecer. Se ela quer eliminar a diástase, qual que é a ponte? Exercícios específicos combinados de forma progressiva e de forma adequada para a pessoa eliminar a diástase. E como que você vai explicar isso aí? Na internet. É na internet que você vai mostrar para as pessoas assim, olha, pode confiar na minha ponte. Eu sei o que eu tô falando, eu entendo sobre emagrecimento, eu entendo sobre definição, eu entendo sobre diástase. Pode sair desse ponto, pode andar por aqui nessa ponte, ó, e pode chegar no ponto de cá. Então, o primeiro ponto é qual que é a tua ponte. O que você pega todo o teu conhecimento técnico, você transforma ele em qual tipo de metodologia? Que método que você mostra para as pessoas? Por exemplo, eu tenho um método testado, validado por milhares de personal trainers, que é um método que dobra salário de personal trainer. Eu ajusto o comercial, eu ajusto o comportamental, eu ajusto tudo que o personal trainer precisa nessa parte que a faculdade não ensinou para ele dobrar o salário. Essa é a minha ponte, dobrar o salário no médio e no longo prazo, sem firula de curto prazo. Tudo bem, qual que é a tua ponte que você está assistindo aí? Você já pegou o teu conhecimento técnico e colocou ele, empacotou ele num nome de um método e no nome de um método que leva as pessoas para um ponto B somente? Você precisa ser especialista, ou seja, um assunto, um objetivo. Pega um objetivo que você mais gosta de ajudar as pessoas a se transformar e foca nesse objetivo. Então, se é definição muscular, não fala mais de emagrecimento. Se é emagrecimento para obesos, não fica falando de definição, porque o obeso não quer definição. Então, você precisa definir o ponto B. O ponto B é o outro lado da ponte. Então, o ponto B é aqui, ó, onde a pessoa quer chegar. A pessoa está aqui no ponto A. Beleza. O teu exercício é a tua metodologia. Então a tua metodologia só vai falar de coisas que facilitem ela chegar no ponto B, que é aqui, por exemplo, a definição muscular. Você vai ter que definir. Legal. Aí você vai ter que se posicionar. O que é se posicionar? Já que eu vou falar do meu método somente de definição muscular ou somente de emagrecimento, eu preciso falar de um jeito que as pessoas gravem e falam, nossa, esse é o especialista de emagrecimento, nossa, esse é bom em definição muscular. Como que você vai fazer esse posicionamento? Existem algumas opções de se posicionar na internet. Primeira forma de se posicionar na internet é a lei da montanha. Imagina uma montanha aqui na tua frente. Essa montanha tem gente lá na internet, imagina que a montanha é a internet. Tem gente lá com 10 milhões de seguidores e falando de emagrecimento geral. Beleza. Essa montanha é a montanha geral, emagrecimento, seja para homem, seja para mulher, seja para pessoas novas, pessoas mais velhas, seja para quem é obeso, seja para quem quer perder 2 quilos, para perder 10, para perder 20. Beleza, essa é a montanha geral, a montanha do emagrecimento. Você pode pegar um pedacinho da montanha para você. O que é um pedacinho da montanha? Eu ajudo mães que querem perder peso e ter o corpo definido. Você tá no emagrecimento, só que você tá no emagrecimento só para as mães que querem perder um pouco de peso e ficar definidas. Então você pegou um pedacinho da montanha, você não tá falando de emagrecimento para todo mundo, você só tá falando das mães ali e ponto. Esse é um primeiro ponto que eu tenho que pensar estrategicamente para eu falar na internet. Segundo ponto que eu tenho que falar estrategicamente é o seguinte, lei do especialista. Eu pego todo o meu conhecimento técnico do ponto A, eu pego o meu conhecimento técnico do ponto B, do objetivo da pessoa, beleza, emagrecimento, definição,
atenção, vamos fingir aqui que seja diástase. Nós vamos falar só de diástase, ponto final. Eu vou ser o especialista da diástase, legal. As pessoas, elas compram de especialistas na internet. Elas adoram especialistas, porque um especialista ele dá segurança. Se cada dia o Rafa falar de uma coisa aqui diferente, não te dá segurança. Como o Rafa só fala para personal trainer e tem uma metodologia, uma ponte que gera dobro de salário no médio e longo prazo para 72% dos personal trainers que passam pela metodologia, dá segurança, porque é especialista. Eu já testei muito personal trainer, já joguei muito personal trainer na ponte e ajudei ele a atravessar. Entende? Então isso dá segurança, você precisa ser especialista. A lei do especialista, ela diz o quê? Pega um assunto, aí esse um assunto, você vai entender o ponto A da persona. Anota isso aí, o ponto A da sua pessoa. Então é diástase, beleza. Quem é a mulher com diástase? Quais as crenças que essa mulher tem? Quais as falsas crenças? Rafa, o que são falsas crenças? Coisas que ela acredita, mas que não existem. Ela acredita, por exemplo, que um exercício, o abdominal crunch, o classicão, é excelente para acabar com a diástase dela. Sendo que aquele tipo de abdominal vai piorar a diástase, mas ela acredita nisso. Ela viu alguma coisa aí de uma pessoa, de uma blogueira na internet que não tem o conhecimento técnico que você tem. Então você vai listar todas as falsas crenças. É assim, ó. O que ela acredita ser necessário para ela chegar no ponto B, o que ela acredita que é necessário fazer para chegar no ponto B, na ponte aqui, passar pela ponte e chegar no ponto B, mas que é tudo loucura da cabeça dela, o que ela viu por aí. Você vai anotar tudo isso e você vai produzir conteúdos esclarecendo. Então, por exemplo, o personal trainer, tem personal trainer que acredita que o conhecimento técnico não é tão importante assim para dobrar o salário. É muito importante. Então eu vou lá e bato em cima da tecla. Por quê? Porque tem gente do marketing que, querendo vender o marketing para ele, fala que é besteira ele estudar a parte técnica. Então não, eu vou lá e quebro essa falsa crença dele. Outra coisa, é que a persona lá no ponto A, ela está acorrentada de falsas crenças. Esse é um ponto que você tem que quebrar. Lá no ponto A, ela está acorrentada de dúvidas. Então não é nem sobre crença o que ela acredita, é sobre dúvida mesmo. Ela não sabe quais as perguntas que ela não sabe. Então, por exemplo, a minha persona, personal trainer, lá no ponto A, ele não sabe como vender, ele não sabe como se posicionar na internet, ele não sabe a importância do marketing das vendas ali no caminho dele, ele não sabe persuasão, ele não sabe gravar um vídeo com persuasão, ele não sabe gravar uma sequência de stories persuasiva, ele não sabe gravar um carrossel no Instagram, ele não sabe muita coisa que eu sei. Então você vai listar tudo que a persona sua, o teu público não sabe, anota tudo que ele não sabe, anotou tudo que ele não sabe, as 20 questões que ele não sabe, beleza. Agora você vai produzir conteúdo sistematicamente, ajudando essa pessoa, falando para ela, olha, você não sabe isso aqui, mas se você fizer isso, dá para chegar até aqui. Um conteúdo você não entrega tudo, porque não tem como entregar tudo num conteúdo, a não ser que o conteúdo fosse de 20 horas, daria para entregar toda a ponte. Você vai pegar a tua ponte e vai esmiuçar ela em pequenos conteúdos que geram pequenas vitórias para a pessoa. Como eu estou fazendo aqui para você agora. A gente está falando sobre transformar a parte técnica em parte comercial, que a parte técnica é muito importante. Se eu fosse falar de tudo que você tem que fazer para dobrar o salário, a gente ia ter que gravar um vídeo de 30 horas, 40 horas, não faz sentido. Então eu tô te dando um pedaço aqui e você vai somando os pedaços desse canal e vai ficando mais consciente e aplicando na tua vida e tendo suas pequenas vitórias e progredindo. Você precisa pegar o ponto A, entender essa pessoa, o que ela não sabe, o que ela tem de falsa crença, aí você precisa entender o ponto B, qual que é o desejo dela, é diástase, eliminar diástase, parar de ter vergonha da barriga, você tem que mostrar que você tem um método sólido aqui, e aí você conduz ela na rede social a ir caminhando aos poucos nessa questão. Eu preciso pegar minha parte técnica, e eu preciso saber que a minha parte técnica tem que ser traduzida para um ponto específico, afunilar para um objetivo específico, afunilar para pessoa que tem um problema específico. Quando ela tem um problema específico e eu dou um zoom no problema dela, ela começa a se conectar comigo, porque ela fala, todo dia esse cara produz conteúdo só pra mim, só pra mim. Então o maior erro que tem do personal trainer é ele não aplicar a lei do especialista e ele não produzir conteúdos ultra específicos para aquela única pessoa que está com aquele único problema. Não pega teu conhecimento de exercício e espalha ele. Pega o teu conhecimento de exercício e junta ele todo em torno de uma pessoa para ela passar pela tua ponte, pelo teu método e ela chegar no ponto B. Esse é o ponto. Ciclo de Krebs
enche muita barriga, muita barriga. Como eu te disse, todos aqueles profissionais que eu mostrei aqui, eles ganham acima de 30 mil na internet e eles sabem muita parte técnica. A única coisa diferente que eles fizeram lá atrás de tomada de decisão do que você agora, a primeiro passo que eles deram que você não deu ainda, talvez, seja: eu só vou falar de um assunto, eu só vou falar para uma pessoa específica. E é lógico, vai ter um monte, milhares de pessoas iguais àquela pessoa, mas você tem que imaginar um caso, um problema. Aí você pega isso aí e transforma esse ciclo de crédito, essa bioquímica, esse treinamento em conteúdos que sejam atrativos aí para a pessoa na sair daqui, coisas que ela não sabe e ela vem para cá. Eu preciso fazer aquecimento antes ou depois do treino? Eu preciso fazer HIIT? Eu preciso correr antes do treino? Corrida é bom? Corrida atrapalha? Abdominal, qual que é bom, qual que não é, para eu chegar no preliminar diástase? Tudo que ela não sabe, você tem que anotar no papel e colocar na rede social para ela. Assim, ela vai lembrar de você e quanto mais conhecimento técnico você tiver, mais ela vai te admirar, mais ela vai parar de seguir as pessoas que são superficiais na rede social, tá legal? Gostou desse vídeo? Comenta aí se esse vídeo te ajudou, siga o canal, compartilha esse canal, porque a gente coloca aqui de 1 a 2 vídeos novos por semana para professores de educação física. É a nossa vida, a gente ajuda professores de educação física a prosperar na vida, a mudar de vida. Essa é a nossa missão, Então a gente coloca muito conteúdo de graça aqui para vocês. Também tem o nosso Instagram, enfim, na descrição desse vídeo tem um monte de canal aí que você pode seguir a gente e ter acesso ainda a mais conteúdos, tá legal? Vou ficando por aqui e a gente se vê até a próxima. Comenta aí, tamo junto!